Olá, queridos jovens, bom estar com vocês novamente. Hoje nós vamos conversar sobre os capítulos 6 a 11 de Éter. Como a gente já viu em aulas anteriores, o povo se preparava para se lançar ao mar até a terra prometida. E eles não sabiam como seria a jornada, não sabiam que rumo iriam tomar. E o Senhor disse: confie em mim que eu vou conduzir vocês pela terra prometida. Então vamos ler juntos algumas passagens das Escrituras que relatam como foi essa jornada, bastante desafiadora. Éter capítulo 6, versículo 6, está assim registrado. E aconteceu que foram muitas vezes submersos nas profundezas do mar, em virtude das ondas gigantescas que se quebravam sobre eles, e também das grandes e terríveis tempestades causadas pela fúria do vento. Então, eles constroem os barcos, nós já vimos isso, 8 barcos, havia 2 pedras em cada barco para iluminar eles. Eles levaram provisões para uma jornada longa e lançaram o barco ao mar, deixando que o Senhor os conduzisse. Mas muitas vezes eles foram submersos nas profundezas do mar porque as ondas eram gigantescas. O vento era forte, tempestade, então não foi uma viagem fácil. E eles estavam lá dentro, protegidos de tudo isso que acontecia do lado de fora. Mas pode imaginar a preocupação que eles tinham estarem lá dentro, naqueles barcos fechados, perfeitamente ajustados, mas eles confiavam em Deus. No versículo 7 é registrado: E aconteceu que, quando eram submersos nas profundezas do mar, a água não lhes causava dano, porque seus barcos eram ajustados como um vaso, e também eram ajustados como a arca de Noé. Portanto, quando eram envolvidos pelas muitas águas, clamavam ao Senhor e ele novamente fazia voltar à tona da água. Então a gente percebe que, dependendo da fúria dos ventos, das tempestades, das ondas, ora eles eram submersos, ora eles estavam acima do mar. Então, todo momento era esse o contexto da viagem. E aconteceu que, enquanto estavam sobre as águas, o vento não deixou de soprar em direção à terra prometida. E assim foram eles impelidos pelo vento. Então, sempre tinha vento conduzindo eles à terra prometida. Mas foi uma jornada longa. Durante a jornada, versículo 9 diz: E cantavam louvores ao Senhor. Sim, o irmão de Jared cantava louvores ao Senhor e agradecia e glorificava ao Senhor o dia todo. E quando chegava a noite, não cessavam de louvar ao Senhor. Então, durante essa jornada, em plena confiança que o Senhor os conduziria à terra prometida, totalmente entregues aos cuidados de Deus, envolto de intempéries e dificuldades climáticas, né, como a gente viu, tempestades, ondas, ventos furiosos, eles estavam totalmente confiantes em Deus, sem temor, e cantavam louvores, oravam e pediam ajuda sempre ao Senhor. E a jornada não foi de alguns dias só, não. É registrado nas Escrituras que eles foram impelidos sobre as águas por 344 dias, quase um ano nessas condições, confiando plenamente em Deus, confiando plenamente nas promessas que o Senhor tinha para eles, confiando plenamente que eles chegariam à terra prometida. Fique imaginando, pense um pouquinho, o que é ficar 344 dias ou quase um ano no interior de um barco totalmente fechado, ajustado, sendo conduzido sem nenhum controle deles, somente confiando em Deus, realizando todas as atividades ali. Então, eles levaram provisões para muitos dias. Brincavam, conversavam, dormiam, acordavam. Todas as atividades diárias eram realizadas no interior desses barcos. E como a gente viu, cantavam, oravam, rendendo graças ao Senhor. E depois de 344 dias, finalmente desembarcaram nas costas da terra prometida. E eles ficaram muito felizes. Foi uma alegria tremenda quando eles desembarcaram.
Se abraçaram, ficaram felizes, se reuniram, e quando puseram os pés nas praias da terra prometida, inclinaram-se sobre a face da terra e humilharam-se perante o Senhor e verteram lágrimas de alegria diante do Senhor por causa da imensidade de suas ternas misericórdias para com eles. Então, ao longo da viagem, eles rendiam graças ao Senhor todos os dias, e quando chegaram na terra prometida, se inclinaram, se ajoelharam em oração, agradecendo por o Senhor ter conduzido e por eles terem chegado seguros na terra prometida. E aí eles se estabeleceram. E eles começaram a prosperar, começaram a ser um povo próspero, começaram a crescer, ter filhos e tal. E aí acontece que o irmão de Jared e Jared envelheceram. E eles pensaram, bom, precisamos reunir o povo para saber o que o povo quer de nós antes que a gente desça a sepultura. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu tenho uma pergunta para vocês. Lembram que a viagem foi dura, a viagem foi cheia de desafios, mas eles jamais perderam a confiança em Deus e renderam graças por terem chegado. Primeira pergunta para vocês responderem é: como posso, pensem em você para responder essa pergunta. Como posso ser protegido durante as provações e os desafios que tenho na vida? Você vai pensar nas suas provações, nos seus desafios, suas aflições, as dificuldades. Provações e desafios são as melhores palavras mesmo, né? Como você pode ser protegido durante essas provações e desafios? Então, manda a tua resposta. Antes da gente falar o que aconteceu quando o irmão de Jared e Jared perceberam que logo, logo iam morrer, eu quero mostrar para vocês um exemplo moderno de uma jornada também desafiadora. Uma viagem não foi de barco sobre o mar, foi sobre a terra, né? Mas também desafiadora, que um de nossos profetas modernos, dos nossos apóstolos modernos enfrentaram. O Elder Uchtdorf, ele relata uma jornada que ele e sua família fizeram muitos anos atrás, quando ele era criança, o filho mais novo da família. Ele morava na Alemanha Oriental e eles tiveram a jornada para atravessar a fronteira até a Alemanha Ocidental. Vamos assistir esse vídeo e depois do vídeo eu tenho uma segunda pergunta para vocês responderem, tá bom? Fui criado em Zwickau, na antiga Alemanha Oriental. Quando eu tinha uns 11 anos, meu pai passou a ser investigado com rigor como dissidente político. E meus pais sentiram que a única opção segura para a família seria fugir para a Alemanha Ocidental. Foi decidido que o melhor plano seria partir em horários diferentes e seguir rotas diferentes para o oeste, deixando todos os nossos pertences para trás. Eu era o filho caçula e minha mãe decidiu que ela e eu atravessaríamos a pé uma cadeia de montanhas que separava os dois países. Lembro-me que ela embrulhou um lanche como se fôssemos dar um passeio e fazer um piquenique nas montanhas. Pegamos um trem para irmos o mais longe possível e depois caminhamos por longas horas, chegando cada vez mais perto da fronteira da Alemanha Ocidental. Pude sentir como minha mãe estava ansiosa. Ela observava os arredores atentamente para ver se estávamos sendo seguidos. A cada passo, suas pernas e joelhos pareciam ficar mais fracos. Ajudei a carregar sua pesada sacola cheia de comida, documentos vitais e fotografias da família ao subirmos o último e longo monte. Sem dúvida, pensou ela, tínhamos passado pela fronteira àquela altura. Quando finalmente se sentiu segura, nos sentamos e começamos a comer nosso lanche de piquenique. Pela primeira vez naquele dia, tenho certeza, ela respirou com mais tranquilidade. Foi só então que notamos, a placa da fronteira ainda estava bem adiante de nós. Estávamos fazendo nosso piquenique do lado errado da fronteira. Ainda estávamos na Alemanha Oriental. Os guardas da fronteira poderiam aparecer a qualquer momento. Minha mãe embrulhou às pressas o nosso lanche e corremos morro acima o mais rápido que pudemos. Dessa vez, não ousamos parar até termos certeza de que havíamos chegado do outro lado da fronteira.
Meus queridos amigos, creio que toda vida é uma coleção de histórias de jornadas individuais. Pode ser sábio perguntar a si mesmo como está indo sua jornada. Vocês estão no curso certo? Estão se tornando a pessoa que era para se tornarem e que queriam se tornar? Estão fazendo as escolhas que vão ajudá-los a voltar à presença de seu Pai Celestial? Queridos jovens, Deus não os enviou nesta jornada apenas para vagarem errantes por conta própria. Ele quer que vocês voltem para casa, para junto dele. Ele lhes deu pais amorosos e líderes fiéis da igreja, junto com um mapa que descreve o terreno e identifica os perigos. O mapa mostra onde vocês podem encontrar paz e felicidade e vai ajudá-los a traçar seu curso de volta para o lar celestial. À medida que usarem o plano do Evangelho que o amoroso Pai proveu para sua jornada na vida, vocês serão guiados para lugares sagrados e receberão ajuda para alcançar seu potencial divino. Bem, o Erhard Titov conta, de forma resumida, a jornada que ele e sua família enfrentou para sair da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Ele faz algumas perguntas para a gente refletir no vídeo. E aí, eu gostaria de, então, fazer a segunda pergunta para vocês responderem. Por que pode ser útil pensar como está sendo minha jornada pela vida? Por que isso pode ser útil? Você, de vez em quando, pensar como está sendo sua jornada. Qual rumo você está dando à sua vida? Como é que você tem feito suas escolhas, suas decisões, o caminho que você está seguindo? Tem sido aceitável ao Senhor o rumo que você está dando em sua vida? Então, por que pode ser útil pensar nisso? Como está minha jornada pela vida? Essa foi a segunda pergunta. Muito bem, então, como eu dizia, Jared e seu irmão começaram a envelhecer. Então, Éter 6,19 diz: E o irmão de Jared começou a envelhecer e viu que logo descia a sepultura. Portanto, ele disse a Jared: Reunamos nosso povo a fim de contá-los, né, ver quantos são, contá-los também, que a gente está perto de morrer, né? E para sabermos deles o que desejam de nós, antes que desçamos a nossas sepulturas. E aconteceu o que o povo desejava. Então ele fez isso, eles reuniram o povo e perguntou: o que vocês desejam? E aconteceu o que o povo desejava, que ungissem um de seus filhos para reinar sobre eles. Ora, eis que isso lhes foi doloroso. E o irmão de Jared disse: Isso seguramente conduz ao cativeiro. Eles conheciam a história das Escrituras, que mostrava que sempre que o povo tinha um rei, corria riscos, né, de ficar ao cativeiro, dependendo da serviço do rei. Se fosse um rei iníquo, o povo poderia sofrer muito. Um rei justo, não, mas como a história das Escrituras mostrava que a maioria deles eram iníquos, isso poderia conduzi-los ao cativeiro. O irmão de Jared ficou preocupado. Mas Jared disse ao seu irmão: consente que eles tenham um rei? Não é isso que eles querem? Vamos dar o que eles querem, né? E, portanto, lhes disse: escolhei dentre vossos filhos, Jared dizendo ao seu irmão, um rei, aquele que desejais. Porém, nenhum dos filhos do irmão de Jared quis ser rei. Então, o irmão de Jared disse: meus filhos não querem, né? Apesar de que eles escolheram o mais velho, ó, seria você a nossa escolha. Não, não quis, e o outro não quis, e o outro não quis, nenhum quis. Então, Jared disse ao seu irmão, o irmão de Jared disse a Jared: ó, vai ter que ser um dos seus filhos. E aí, um dos filhos de Jared foi escolhido rei. E aí, a partir do capítulo 7, nós vamos ver vários eventos, né, que é, é citado vários reis, né? E o rei tal gerou um filho tal que se tornou rei, e ele gerou um filho. É uma genealogia dos reis. E também mostra que houve reis iníquos, houve reis justos, houve briga pelo poder, filho se rebelando contra o pai, pai
prendendo o filho para que ele não fosse uma ameaça ao seu reinado. Então, aquela preocupação que o irmão de Jared tinha começou a se verificar, começou a se confirmar, né? Então, vocês podem ler a partir do capítulo 7, 8, 9, aí por diante de Jared, mostra todas essas oscilações do povo em obediência ou não aos mandamentos, muito em função do seu líder, do seu rei. E aí, durante esses vários períodos, o Senhor chamava profetas para advertir o povo. Vamos ver alguns deles, né? Algumas escrituras que falam sobre isso. E novamente surgiram profetas na terra, chamando-lhes a arrependimento, que deviam preparar o caminho do Senhor, ou uma grande maldição cairia sobre a face da terra. Sim, haveria uma grande fome pelas quais seriam destruídos, caso não se arrependessem. Então, os profetas começam a advertir para eles mudarem suas condutas, senão eles iriam sofrer bastante. Mas o povo não acreditou nas palavras dos profetas e expulsou-os. E atiraram alguns em fossos e deixaram-nos morrer. E aconteceu que fizeram todas essas coisas de acordo com as ordens do rei Et. E aconteceu, temos aqui o exemplo de um rei iníquo, né? E aconteceu que começou a haver grande escassez na terra, do jeito que os profetas tinham dito. E os habitantes começaram a ser destruídos rapidamente por causa da escassez, porque não chovia sobre a face da terra. E apareceram também serpentes venenosas na face da terra, que envenenaram muita gente. Ó. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, a medicina que tem hoje para ter anticorpos, né? Antídoto para o veneno das serpentes. E aconteceu que seus rebanhos começaram a fugir das serpentes venenosas em direção à terra do sul, que era chamada de Zaraena pelos nefitas. E aconteceu que muitos deles morreram pelo caminho, não obstante, alguns fugiram para a terra do sul. Então, está aí. Não ouviram as palavras dos profetas, trouxeram sobre si as consequências dessa desobediência. Vamos ver outro caso, em outro momento já, alguns capítulos depois. E apareceram também muitos profetas no dia de Com, já é outro rei. Lá atrás era Et, agora nos dias de Com. E profetizaram a destruição daquele grande povo, caso não se arrependessem e não se voltassem para o Senhor e não renunciassem seus assassinatos e iniquidades. E aconteceu que os profetas foram rejeitados, mais uma vez, pelo povo e fugiram para junto de Com em busca de proteção, porque o povo procurava destruí-los. Os profetas, né? Eles fugiram. E eles profetizaram muitas coisas a Com, e ele foi abençoado por todo o resto dos seus dias. E viveu até uma idade bem avançada e gerou-se bom. Então, aqui nós temos um exemplo do rei que ouviu os profetas. O povo não, mas o rei ouviu, né? E viveu até uma idade meio avançada e gerou Siblom, e Siblom reinou em seu lugar. E o irmão de Siblom rebelou-se. Opa, e olha, aquela questão de rei passar para os filhos, uns vão obedecer, outros não. E o irmão de Siblom rebelou-se contra ele e começou uma grande guerra em toda a terra. E aconteceu que o irmão de Siblom fez com que todos os profetas que haviam profetizado a destruição do povo fossem executados. Não quero ouvir os profetas, não quero eles por aqui, perturbando, me chamando a arrependimento. Então, os profetas foram mortos, executados. E aí, consequência, e houve grande calamidade em toda a terra, pois eles haviam testificado de que uma grande maldição cairia sobre a terra e também sobre o povo, e que haveria entre eles uma grande destruição como nunca houvera na face da terra. E seus ossos tornar-se-iam como montes de terra sobre a face do país, a não ser que se arrependessem de suas iniquidades. E não deram ouvidos à voz do Senhor, por causa de suas combinações iníquas. Portanto, começou a haver guerras e contendas em toda a terra, e também muita fome e pestilências, de modo que houve uma grande destruição, como nunca antes fora visto na face da terra. E tudo isso aconteceu nos dias de Siblom. Então, mais uma vez, os profetas advertem, não se dá ouvido à voz dos profetas, vêm as consequências. Mais um exemplo para a gente chegar, então, na terceira pergunta para vocês responderem na aula de hoje. E nos dias de Corianto, já estamos no outro rei, né? Surgiram também muitos profetas e profetizaram a respeito das coisas grandes e maravilhosas e clamaram arrependimento ao povo, avisando
a todos que, caso não se arrependessem, o Senhor Deus executaria juízo contra eles até sua completa destruição. E que o Senhor Deus, por seu poder, enviaria ou traria outro povo para ocupar a terra, da mesma forma que trouxera seus pais. E eles rejeitaram todas as palavras dos profetas por causa de sua sociedade secreta e iníquas abominações. E aconteceu que Corintho gerou a Éter e morreu, tendo vivido em cativeiro todos os seus dias. Em outra aula você vai ver o que aconteceu com esse povo, né? Que rejeitou tantas vezes os profetas, passou por muitas dificuldades, mas havia uma previsão de que grande destruição viria e que seus ossos ficariam ali expostos, tal. Em outra aula você vai ver se isso realmente aconteceu. Terceira pergunta que eu tenho para vocês hoje é: quais são algumas maneiras pelas quais o Senhor vai nos abençoar se seguirmos os conselhos dos profetas? Eu nem fiz uma pergunta, eu pensei em fazer essa. Por que que é importante seguir os conselhos dos profetas? Eu também podia ter perguntado quais são os conselhos que o presidente Nelson deu nesses últimos dias que são importantes para você. Como você tem aplicado os ensinamentos, os conselhos do presidente Nelson? Eu pensei em várias perguntas, mas eu terminei optando por essa aqui. Quais são algumas maneiras pelas quais o Senhor vai nos abençoar se seguirmos os conselhos dos profetas? Pense sobre isso e, de preferência, cite coisas práticas, coisas reais, coisas do seu dia a dia, para a sua vida, pelas quais o Senhor vai abençoar se seguirmos os conselhos dos profetas. Quero prestar o meu testemunho que temos um profeta vivo na terra hoje, é uma das evidências do amor de Deus para nós. Ele fala conosco através desses homens maravilhosos, inspirados, que nos guia com todo o amor e sob a orientação de Deus. Quero convidá-los a, nessa jornada difícil que você e eu vivemos, a seguir firme no Evangelho e seguir firme ouvindo os conselhos dos profetas de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.